Eu tô aqui, assim, meio que indignado com um monte de coisas, né? A gente fica pensando, assim, as eleições, as pessoas que votaram na direita, na esquerda, os motivos que levaram ela a ter consagrado seus votos. Isso nem entra em pauta de discussão. O que me incomoda, na realidade, é saber que as pessoas que estão na frente desses quartéis, né, que estão aí pedindo intervenção militar, pedindo as cinco, enfim, não entende que a democracia venceu, né? 60 milhões de brasileiros concluíram que queríamos um país totalmente democrático e laico, como tem que ser, né? Porque a direita, se você parar para pensar, a direita, ela tem interesse na população, ela se interessa por um povo feliz, um povo educado, um povo saudável, né? A direita, a direita radical, não. A direita radical, elas querem o poder para si só, né? Dá certo ou não dá certo, não interessa. Eu quero o capitalismo forte, fluindo. E se você não tem condição de gerir lucro, se você não tem condição, dane-se. Você não me interessa. Esses radicais, da direita radical, né? Aí tem esse Constantino falando lá de Miami, tem esse Paulo Figueiredo, que eu fico pasmo, que ele é o neto do Figueiredo, essa Zoe, não sei do que diz que é lá de Cuba, inflando essas pessoas, esses incautos, sabe, esses incautos, enaltecendo a atitude deles como sendo uma atitude democrática. Eles podem fazer manifestação, sim. Não, eles estão errados, né? A ação deles contra uma democracia é terrorismo, né? E vocês nos Estados Unidos, essa cubana que deveria militar lá em Venezuela, porque realmente lá estão precisando de pessoas militantes, né? Que vai para frente, consiga. Nós não precisamos de você não, já temos retardados demais aqui para poder falar, né, por nós. Então acho que incomoda saber que essas pessoas intelectuais, porque esse Constantino, se eu não me engano, tem até livros, ele é um pensador. Que chave na cabeça dele quebrou que ele acha que a população está certa. População. Centenas de alguns em portas de quartéis. Sabe? Estão certos, tem que manter, tem que fazer, tem que acontecer. Né? Só assim vai conseguir? Não vai conseguir nada, porque a democracia já está implantada no nosso país, graças a Deus. Já está implantada. Ele já, a democracia existe e consiste. Vocês não vão conseguir derrubar esse sistema. Quer voltar para os anos 1930? Ok. Entre numa máquina do tempo e volte. Mas hoje a democracia segue sempre e vai continuar seguindo, né? Porque a entrada do Bolsonaro na nossa vida política se deu pelo fato da população, talvez até por notícias da direita, desencantarem pelo PT. Então vamos lá, porque o discurso inicial do Bolsonaro era bom aos ouvidos das pessoas. Diminuir a maioridade, prender, né? Porque não vai ter esse menor mais matando e tal, ia prender. Militarizar as escolas, é um absurdo, mas enfim, seria uma educação dos anos 70, quem sabe? Isso deixar os ouvidos das pessoas mais assim, tipo, realmente, um presidente mais austero, de repente vai, né? Austero, de repente vai ser melhor, vai colocar as pessoas, né? Tá tudo muito, muito livre e tal, né? Se enganaram, porque não fez absolutamente nada disso. Nada, nada. Nos forçou a ter umas piores. A carne nunca foi tão cara em toda a história brasileira. O combustível nunca foi tão caro, entendeu? Na história brasileira. E os menores estão por aí, batendo em professores, em pai e mãe. E tá tudo certo, continua igual, né? Continua igual. Aí os brasileiros em si perceberam que fizeram uma troca, né? Seis por meia dúzia. Não resolveu nada. Não resolveu nada. Na parte social não resolveu nada. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a esquerda tivesse ganho as eleições,
na vez do Bolsonaro, vocês podem ter certeza de uma coisa. O Brasil seria exemplo na vacinação contra a Covid. O lockdown brasileiro seria o menor de todo o mundo, porque assim que saísse a vacina, o Brasil estava vacinando, entendeu? E depois, o lockdown seria menor, porque as quedas de contágio estariam diminuindo. Né? O Brasil com certeza seria, como foi exemplo no mundo, né? No tratamento da AIDS. E seria a mesma coisa agora com a Covid. Mas não, nós infelizmente pensamos, nós não. Eu não votei no Bolsonaro, mas assim, as pessoas, a maioria pensaram quando votaram em Bolsonaro, que ia ser mal-estar. E se ferrou. Um presidente que fala que é uma gripezinha, que se tomar vacina vai virar viado, vai pegar AIDS, vai virar jacaré, sabe? Que tem que ter o contágio de rebanho, porque isso faz com que o corpo, né, consiga brigar com isso no mundo todo. Que enfia a cloroquina achando que é um tratamento que também não tem nenhum tipo de comprovação científica, aliás, combatida. E tá aí. 700 mil mortos, né? E eu não sou coveiro. E daí? E você acha que o povo, graças a Deus, a maioria do povo são seres pensantes. Seres pensantes. Eles não são pessoas que. A cérebro, sabe? Não são evangélicos que se grudam naquela cruz e dá dinheiro para Santiago, que dá dinheiro para Salafrário, Malafaia, sei lá o nome desse velho do cacete, que dá dinheiro para eles. Ah, eu vou te dar uma menção, me dá 10 mil reais que eu vou fazer uma oração para você conseguir o que você quer. Você dá os 10 mil reais para o desgraçado e depois, eu não consegui, pastor, e agora? Aí Deus não quis. Que pena. Mas o dinheiro não devolveu, ficou com ele. Essas pessoas, elas precisam parar e pensar e dizer assim, eu tenho Deus no meu coração, não é esse homem que vai fazer com que eu alcance, sabe? Alcance minhas graças. Eu, na minha casa, ajoelhado, sabe? No meu chão, vou rezar. Vou proferir minha fé. Mas não, prefere dar dinheiro, terceirizar a fé para esses pastores safados, né? Então agora é o seguinte, o Brasil tem 4 anos de democracia concreta. Esse tal de Constantino, esse tal de Figueiredo e essa tal de Zoe vão ficar latindo o tempo todo, mas acontece que acabou. Eu vou ficar sem argumentos, porque vai ser uma oposição sem ter o porquê. Inclusive, eu vi algumas falas do Constantino nas lives dele que ele enaltece, temos que aceitar o Lula, temos que aceitar que a democracia é verdade, temos que aceitar tal, né? Se as eleições foram fraudadas, não foram, mas infelizmente tem que... Deu uma amenizada, talvez, provavelmente, porque ele vai ser preso, com certeza, se Deus quiser, né? Pelas sandices que eles falam, né? E nem vou dizer da Jovem Pan, que é uma emissora extremamente direita, poderia ser direita só, não extremamente direita, né? E dizer que é lá, que eles têm voz, né? Que eles têm voz. E consegue passar indecências para esses povos que ficam achando que ele está certo. Ah, então, o Paulo Figueiredo, o Constantino falou que a gente tem que ficar aqui que vai dar tudo certo. E vão, e ficam. Tá? Quando descobrirem, a vida toda já está destruída. E não tem como retornar. E o pior, vai olhar e dizer assim, porra, eu poderia ter feito melhor, poderia ter feito diferente. Porque o pior arrependimento é das coisas que a gente sabe que vai dar errado e vai fazer para não dizer assim, não quero me arrepender se não fizer. Então fica aqui o meu desabafo, sabe? Aceitem, não é nada. Aceita a democracia. Aceita o presidente Lula. Né? Oposições sempre vai ter, até de mim que sou da esquerda, como vai ter das pessoas, né? Tem algumas coisas que você fazer, porque ninguém não pode se agradar a todos, né? Há de ter alguma divergência, mas nunca será do jeito que foi a gestão do Bolsonaro. Nunca será. O descontentamento nunca será nem perto do que foi a gestão do Bolsonaro. Reflitam. Aceitem. Vão trabalhar. Sai desses quartéis. Sabe? Vocês estão envergonhando a gente no mundo inteiro. E vão cuidar das suas vidas. E na primeira, como democracia, na primeira
posição que vocês acharem que estão sendo de alguma maneira sacaneados, pronto, vai lá, pô, vai pra rua. Oi, tá errado. E pare de ficar falando que a esquerda não tá nem aí, que não tá... A esquerda não sai na rua porque não precisa sair na rua. Porque se ela sair, meu filho, não são meia dúzia de que não estão indo cartaz, não. São milhares de pessoas que estarão nas ruas. Mas ela não precisa fazer isso. Porque a esquerda gosta de contestar, não de passar vergonha. Fica o recado, tá bom?